A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 11 das lições bíblicas jovens, que tem como título A Realidade Bíblica da Esperança. Nós estamos dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual nós estamos comentando o tema O Padrão Bíblico para a Vida Cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. E na lição de hoje, lição de número 11, estaremos comentando a lição que tem como título A Realidade Bíblica da Esperança. Então, nesta lição, nós vamos falar um pouco justamente sobre essa esperança que Cristo colocou para a vida dos que servem a Ele. E nós observamos nessa parte introdutória que o mundo que nós vivemos, ele vem passando por momentos de euforia. Ou seja, está acontecendo avanços tecnológicos, acontecendo descobertas para tratamento de doenças que podem salvar a vida. Então, isso tudo é coisa boa, coisa benéfica para a humanidade. Então é um momento de euforia, mas ao mesmo tempo que o mundo vive esses momentos de euforia, também está envolto em notícias que podem trazer desesperança para as pessoas, podem trazer medo do futuro. Então os tempos eles vão se tornando cada vez mais sombrios e mais incertos. Então, diante dessa realidade que nos cerca, como a fé cristã ela tem a dizer sobre como nós devemos nos portar nestas situações? Que esperança o Evangelho de Cristo vai oferecer para esta vida? Então é isso que nós vamos tratar nesta lição. O autor vai falar no primeiro ponto, falar sobre a fé cristã numa era de desespero. Os nossos dias temos visto, na verdade, muitas pessoas se desesperando. E essas pessoas cada dia mais estão se tornando mais descrentes em dias melhores. As pessoas sempre agora esperam mal todo dia, não tem esperança, estão desiludidas, não tem perspectiva de futuro, principalmente as pessoas que não têm a Deus. E é justamente o que o autor vai falar neste primeiro ponto, falando sobre a desesperança por causa de doenças e por causa de guerras. E podemos definir a palavra desespero como que o dicionário Aurélio define assim a palavra desespero. É um estado de espírito, sensação ruim, que faz com que alguém acredite estar no momento sem saída. Isso nós vamos ver em que exemplo? Uma doença. Uma doença pode paralisar o mundo inteiro. Aconteceu agora, em tempos atrás agora, de forma bem recente, que a pandemia. As pessoas paralisaram, ficaram ansiosas. E isso causou o que nas pessoas? Depressão, síndrome do pânico, afastamento social, perda de emprego, de renda, falta de perspectiva de quando esse cenário terminaria. E isso afetou bilhões de pessoas em todo o mundo, e principalmente nesses últimos 5 anos. Na Bíblia também há relatos de pessoas que viveram momentos assim. A Bíblia fala de um profeta chamado profeta Jeremias. Foi um homem usado por Deus que viveu um momento de desgosto na sua vida e por vezes ele desejou não ter nascido. Mas ele havia sido comissionado por Deus para falar com a nação de Judá. E as palavras que ele falava eram diretamente de Deus. Deus falava com ele e Deus adiantou a ele falando que Jeremias, você vai falar, mas o povo não vai receber a sua palavra. E ele é conhecido dentro do conceito bíblico e teológico como profeta chorão. Mas esse título, meu irmão, expressa os muitos momentos de tristeza que esse profeta viveu, por ter profetizado, mas não ter sido ouvido, e ainda ter presenciado o cumprimento daquilo que ele profetizou. Então o profeta ele viveu momentos também de desespero, de angústia, de tristezas e de dores, porque ele chorou e chorou muito. Não é à toa que ele é conhecido como profeta chorão. Paulo também, meu irmão, em uma de suas viagens, ele fala, quando ele escreve a 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele fala, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiras agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Então o que nós queremos mostrar neste ponto, que até os servos de Deus, os crentes salvos em Cristo, ele pode passar por situações em que o desespero
tira por completo a perspectiva de melhoras no presente. Mas Paulo diz que apesar da sentença da morte com a qual havia se deparado, Deus trouxe livramento necessário naquela situação. Então, meu irmão, o que nós queremos falar para passar para um próximo ponto? Que em ambos os casos, nós podemos ver que mesmo pessoas cheias de Deus e movidas pelo Espírito Santo de Deus podem passar por momentos de desespero, mas nunca serão abandonadas pelo Senhor. O autor também vai falar sobre desesperança por questões econômicas e profissionais. Nós vivemos numa era em que a economia é globalizada. É comum que as pessoas elas sejam afetadas por notícias que apresentam altos índices de desemprego. E esse desemprego vai afetar famílias inteiras, colocando em risco a segurança, educação, alimentação e abrigo para milhares de famílias. Então isso é o contrário da palavra esperança, porque a palavra esperança ela traz o quê? Uma perspectiva positiva, um lado que vai fazer com que a pessoa se sinta bem, ou fique bem-estar, mas a desesperança traz o contrário. As questões econômicas e profissionais, ela afeta a vida das pessoas, e de qualquer pessoa, tanto de crente quanto de não crente. Então isso tem que ficar claro. Então o desespero, meu irmão, ele afeta a nossa percepção do presente. E a desesperança, a nossa percepção do futuro. Então a esperança de que precisamos só é possível encontrar em Deus. A busca por esperança nos lugares errados. Falamos da desesperança que as pessoas têm na área econômica, na área profissional, nas doenças que vêm a cometer, nas guerras que vêm surgindo. E o que as pessoas fazem é buscar esperança nos lugares errados. Porque as pessoas ela têm uma necessidade dentro de si de buscar conforto, de buscarem esperança. Porque isso foi colocado nas pessoas, obviamente, por Deus. Entretanto, o pecado desvirtua aonde o homem vai buscar socorro, aonde o homem vai buscar a esperança, que é onde deveria ser em Deus, são trocados. Por quê? Por adivinhadores, por cartomantes, por pessoas que dizem ter contato com o sobrenatural. Ou seja, então pessoas estão buscando as pessoas erradas para resolver os seus problemas, para buscar esperança, soluções, afagos, palavras que venham lhe agradar. Mas é um perigo, meu irmão, buscar esperança em lugares onde Deus não está. Na astronomia, em cartas, em sortilégios. Porque, meu irmão, este lugar, quando as pessoas estão aí neste lugar, estão mostrando que não têm confiança em Deus, desacreditam em Deus, e que, perdendo esse foco, elas estão sendo conduzidas ao pecado. Então, pessoas que estão buscando resposta em lugares errados estão em pecado. Estão em pecado. Porque a maior fonte de esperança é buscar a Deus. Se a maior fonte de esperança é buscar a Deus, então a maior fonte de desesperança é a falta do conhecimento de Deus. Então, meus amados irmãos, digna de nota, dentro dessa perspectiva de uma vida voltada à busca da esperança no sobrenatural, é a ideia de que uma pessoa pode ter a oportunidade de ter mais uma vida para poder realizar todos os seus projetos e dessa maneira não se preocupar com a salvação ofertada por Deus. Aqui nós estamos falando da reencarnação. Porque as pessoas que vivem sem esperança, elas que seguem essa linha de raciocínio errada aqui, que a Bíblia não mostra sobre isso, que depois da morte segue-se ao juízo, elas vivem tendo a esperança de que na minha próxima vida eu vou evoluir um pouco mais. Então eu tenho que fazer coisas nessa vida para que eu venha evoluir na próxima. Ou seja, buscando esperança em lugar errado. E aqui nós estamos falando desse ponto justamente para falar da salvação. Porque tudo que passamos nessa vida, o apóstolo assim nos fala, apóstolo Paulo. As coisas desta vida, meu irmão, tudo isso que nós passamos aqui, que nós vemos, não se comparam com a glória que nos está preparada. Porque a Bíblia nos mostra que, depois da morte, segue-se ao juízo. Não há uma segunda chance para aqueles que morrem.
Ou eles vão viver eternamente com Deus, ou eles vão viver eternamente sem Deus. Porque a reencarnação ela é atrativa. Ela tem aspecto atrativo. É que ela elimina completamente a possibilidade de condenação. Mas quando nós estamos falando isso, nós não estamos querendo causar desesperança nas pessoas, mas sim trazer esperança. E que esperança é essa? É a esperança de estar eternamente com Cristo. Mas para isso eu tenho que tomar uma decisão em vida. Enquanto eu estiver em vida, a oportunidade ela é lançada a cada um de nós. Aceitando a Cristo, seguindo os seus estatutos, os seus mandamentos, o ser humano galgará de uma vida eterna ao lado de Cristo, uma vida onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento. Essa é a esperança que o Evangelho de Cristo nos dá, que um dia estaremos com Ele, para reinar com Ele, para desfrutar da herança que pertence ao Pai, que foi passada para Cristo, e nós, como co-herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo, estaremos também galgando de todos os benefícios que a palavra de Deus assim nos mostra, que está preparada para todo aquele que confessa a Cristo e o recebe como seu único e suficiente Salvador. O tópico 2, o autor vai falar sobre a esperança para esta vida. Vai falar justamente o que nós estávamos falando anteriormente, da salvação. A salvação oferecida por Deus é motivo de esperança para quem aceita a Jesus. Por isso, o crente salvo em Cristo Jesus, ele tem uma preocupação de anunciar a Cristo àqueles que estão desiludidos, estão perdidos, afastados de Deus, afastados de Cristo, sem esperança, sem perspectiva de vida. Mas a perspectiva que Cristo dá, que o Evangelho não dá, não se resume unicamente a esta vida, porque talvez as pessoas possam até aceitar a Cristo com seus problemas, com as suas dificuldades, e muitas vezes esses problemas ainda vão permanecer. Entretanto, a esperança que Cristo nos chama para viver a eternidade é na vida eterna ao seu lado, vivendo eternamente com Cristo e tendo que a mente transformada por Cristo, meu irmão. Porque há uma conexão entre a santificação e a capacidade de pensar os motivos que nos fazem ter esperança. O apóstolo Pedro nos diz aos seus leitores crentes que naquele momento estavam sendo perseguidos, que santificassem a Cristo em seus corações e estivessem prontos para dar uma resposta adequada, com mansidão e temor, a qualquer pessoa que os procurassem, pedindo a razão da esperança que eles tinham. Observe a orientação de Deus para todos os crentes, a primeira orientação, que nós estejamos preparados. E o que é estar preparado? É eu estar adequadamente treinado, é eu estar adequadamente a par da situação que poderá vir ao meu encontro. Então, o que é estar preparado é justamente isso, meu irmão. É eu dispor do conhecimento necessário para que eu entenda e saiba responder quando a minha fé for questionada. E isto foi o que ocorreu na era primitiva. Por quê? Porque as pessoas começaram agora a entender, a compreender o evangelho e internalizaram aquilo no seu coração e começaram o quê? A pregoar a palavra. Não é à toa que o evangelho ganhou o mundo antigo e hoje está perdendo força. Por que está perdendo força? Porque as pessoas hoje não têm o verdadeiro conhecimento de Deus, não têm o conhecimento da verdade, não têm o conhecimento do evangelho. Deus fala para Pedro, assim como fala para todos os crentes, usando Pedro, que nós temos que estar preparados. E o segundo é que nós possamos responder com mansidão e temor. Ou seja, se vai explicar o motivo da nossa fé, deve ser com um espírito beligerante, mas com humildade, com temor de Deus, para que possamos depender única e exclusivamente do Espírito Santo. E terceiro, que o nosso foco seja o motivo da esperança que temos em nós. Para eu falar da esperança que eu tenho que crer na esperança que foi preparada para mim. Porque tem pessoas aí que estão anunciando e pregando e falando, mas não creem. Ou seja, não tem a vida diante de Deus, diante do altar, para anunciar
verdadeiramente a esperança que ele tem. Mas o crente que tem a certeza e a plena convicção em seu coração, essa esperança ela é uma constante em sua vida, ela é uma constante no seu viver, e por isso que ele proclama a verdade do evangelho sem receio nenhum. O terceiro tópico que eu vai falar sobre, a certeza de que Deus está no controle de tudo. Aqui ele vai citar o que Jó fala: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus está no controle de todas as coisas. E quando eu tenho esperança em relação ao amanhã, é porque, meu irmão, eu não estou querendo fugir do futuro, da realidade do futuro, não. Mas é que eu tenho a certeza de que nada está fora do controle de Deus. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Então, quando lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, nós temos a plena convicção que Deus, meu irmão, Ele é soberano para nos guardar, para nos livrar de acordo com a sua vontade. É isso que nos dá esperança. E encerrando a lição, o autor vai falar sobre a esperança para a vida que virá. O cristão não é, portanto, uma pessoa que vai buscar fugir da realidade de seus dias, não, mas sim uma pessoa que pensa na eternidade, na realidade que não vai ter fim. E é a vitória que nós teremos sobre a morte, que esse é um dos momentos de maior desespero para quem não serve a Jesus. É a morte de uma pessoa próxima. Salomão, escrevendo, ele fala aqui: melhor o homem uma casa onde há luto do que uma festa onde há banquete. Porque na festa onde há luto, o ser humano ele vai fazer o quê? Ele vai raciocinar. O espírito vai se debater dentro dele, ele vai olhar para aquela pessoa igual a ela, semelhante a ela, que agora deixou de viver nesta terra. É como se o espírito daquela pessoa que foi dado por Deus dissesse que o destino final não é esse. Aquele momento ali não é o fim. Mas para quem não tem esperança em Cristo, o desespero toma conta. As pessoas ficam frustradas, ficam decepcionadas, ficam tristes. Mas o crente não. O crente ele até chora. Chora porque é momento de choro. E não é errado chorar. O crente chora. Mas ele chora porque deixou de ter aquele momento com aquela pessoa ente querida, de ter uma conversa, um relacionamento de contato aqui nesta vida. Mas ele, por dentro, ele tem a esperança de que um dia vai encontrar aquela pessoa e sabe que aquela pessoa agora está com Cristo, está com Deus. Então, é a vitória sobre a morte. Neste momento, a morte ainda nos atormenta. Atormenta sim, qualquer pessoa atormenta. Mas o crente ele tem a esperança em Cristo, ele sabe que se ele morrer em Cristo, ele passará da morte para a vida. Porque é isso que a palavra de Deus fala para todos nós. Então, meu irmão, a esperança que o cristão possui acerca da vitória sobre a morte, ela se pauta no poder de Deus e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, nos diz que ele nos deu o exemplo quando ressuscitou dentre os mortos. E ele é chamado como em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5? Primogênito dos mortos. Primogênito dos mortos. Então nós temos que entender que Cristo venceu a morte por cada um de nós. E isto é o que traz esperança para a igreja de Cristo, é a sua ressurreição. A ressurreição de Cristo é a prova cabal de que um dia todos nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos e seremos. Então dê graças a Deus por tudo que Deus tem feito. E por fim, terá-se a vitória sobre o mal. Aqui nós estamos falando do fim de todas as coisas, quando Deus estabelecerá para sempre o estado eterno, para aqueles que confiaram, para aqueles que seguiram, para aqueles que confessaram e aceitaram a mensagem do Evangelho de Cristo, bem como a seu Filho que foi enviado por Deus para trazer salvação a cada um de nós. Então Deus nos trouxe a salvação através de Jesus Cristo, e isso está para nos mostrar que Cristo é ele que vai ter a vitória sobre o mal.
Vai chegar um dia, meu irmão, que todas as coisas vão ser consumadas. A malignidade do mundo vai ser tirada, o pecado vai ser tirado, a dor, tristeza, choro, solidão, todos esses sentimentos maléficos que advieram com o pecado vão ser tirados da face da terra, porque essa terra e este céu que nós vemos hoje serão transformados, e essa transformação vai ser efetuada justamente por Deus, através de Cristo, para que a igreja venha a reinar plenamente e eternamente ao lado de Cristo, desfrutando da vida eterna com Cristo, desfrutando da vida eterna com Deus e com todos aqueles salvos, desde o Antigo Testamento até o dia da volta de Cristo, que nós aguardamos para hoje. A qualquer momento, Cristo pode voltar para levar a sua igreja. Então, o que nós temos que fazer? Estarmos em Cristo, fazendo a vontade de Cristo, fazendo o querer de Cristo, entendendo que um dia Cristo vai exterminar a morte, que não vai ser mais uma realidade na vida dos salvos em Cristo, porque estaremos com aquele que é a vida, e a vida que nos dá a vida eterna. Então a vitória sobre a morte, consequentemente, nos dará a vitória sobre o mal, porque o mal não mais existirá na esfera do reino de Deus. E por fim o autor fala que nós não devemos pagar o mal com o mal. Esta é uma orientação divina que nos mostra que nós estamos sim cercados pelo mal, mas devemos nos afastar dele. O mal é um presente nessa realidade, neste mundo. É, de fato. Mas eu tenho que me afastar do mal e caminhar em santidade, buscando agradar o Deus. Porque Romanos 12:21 fala: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Deus está falando aqui que aquele que faz o mal, eu devo tratá-lo bem, eu devo fazer o bem, porque quando isso acontece, se cumpre justamente o que está aqui, ó. Mas nós devemos vencer o mal com o bem. Deus, meu irmão, é que vai ser encarregado de julgar toda a maldade praticada pelos homens. Não pense que os homens malignos, que não se prostram a Cristo, não reconhecem a Cristo, vivem em obstinação a Deus, eles vão viver nesta vida e vão passar para a morte, e vão viver uma vida eterna de benesses. Não, não vão. Só vão se reconhecer o seu erro nesta vida, confessarem seus pecados e se dobrarem diante de Deus. Mas se não fizerem isso enquanto estiverem nesta vida, o destino final é a morte. E a morte, meu irmão, que nós estamos falando aqui, é a morte eterna. É a separação eterna do homem e Deus para toda a eternidade. Então isto, meu irmão, é uma realidade. Por isso a Bíblia nos dá esperança. E a esperança está em Cristo. A esperança está em Deus. Deus chama todos para fazerem parte do seu reino e nos dá esperança, esperança de vida eterna, sofrendo muitas vezes nessa vida sim, mas tendo a esperança de que Deus sempre está conosco, porque Ele está no controle de tudo. Se isso está acontecendo, é por permissão de Deus. Então que nós possamos, meu irmão, entender e compreender que a Bíblia nos dá uma mensagem de esperança. Essa mensagem de esperança, ela começa a partir do momento que o homem toma a decisão e se converte a Cristo e abandona seu pecado, confessando e abominando. Então que possamos entender e compreender que a Bíblia nos fala assim. A realidade bíblica da esperança é uma constante, está nas páginas quentes da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir. Amém? Deus abençoe os irmãos. Até a nossa próxima aula.